Boa noite, pessoal. Começa agora mais um Léo Estopa ao vivo e eu queria agradecer a vocês pelas participações. Voltando aqui no início das publicações aqui no canal do Estopa, Verônica Nicolau, boa noite. Fortaleza na Resistência, boa noite. Marcos Xavier, David Buzon, Bandido Bom, Bandido Moro. Roger Melo manda um boa noite. Raquel Afonso, boa noite. Aguardando. Leão de Judá, boa noite. Cadê o Léo? Léo tá aqui, Leão de Judá. Eu solto aquela musiquinha, aquela coisa por alguns minutos para dar tempo do pessoal ir chegando, do pessoal ir entrosando também pra gente não perder muita comunicação no início da transmissão. Já vou pular aqui também diretamente aqui pro canal Leonardo Estopa, que também tá bombando, até para não fazer muita hora não, porque o pessoal já tá chegando. E trazendo aqui pro início, tem o Nando Vitar, canal oficial, e ele fala, é first, você chegou aqui primeiro realmente. E eu fui ver o canal Nando Vitar e realmente eu tive que morrer de rir. O Nando Vitar, ele grava com as vozes másculas as músicas das princesas da Disney. E é muito divertido. Nando Vitar, parabéns pelo seu senso de humor, que é muito difícil ter ao mesmo tempo senso de humor e vontade de viver as tristezas da realidade política do Brasil, né? Uma coisa é, você tem senso de humor e você tem um tampão na frente dos olhos e não consegue entender o que está acontecendo, né? Ou você acaba ficando deprimido sabendo da realidade. Olha o que trouxe aqui o Adelcio José Silva. Moro no STF, Dallagnol na Procuradoria-Geral da República e os senadores e deputados corruptos do PT vão desaparecer de Brasília. Então você imagina, o Adelcio José Silva, ele é uma pessoa que ele consegue ver dentro da política brasileira, que obviamente tem casos de corrupção em todos os partidos, tinha um ranking de corrupção, me parece que quem liderava o ranking de corrupção era o DEM, e aí a gente vinha para o ranking de corrupção e o PT me parece que aparecia em quinto, apesar do PT ser um dos maiores partidos, ele aparecia em quinto no ranking de corrupção, e aí você percebe o que é a qualidade do povo brasileiro. O Adelcio quer o Moro no STF e o Dallagnol na Procuradoria-Geral da República. Por quê? Porque ele reconhece que o trabalho do Moro e do Dallagnol resume-se na perseguição do PT. Mas eu vou mostrar uma informação aqui só para você ter uma ideia do que é. Só para você ter uma ideia, Adelcio, de como a sua estupidez é um prato cheio para essa galera. Dá uma olhadinha nisso aqui que você encontra simplesmente digitando partidos brasileiros. Isso aqui, ó, é um resuminho gráfico da quantidade de partidos que tem no Brasil. Obviamente, esse resuminho aqui é um resuminho muito resumido, isso aí provavelmente são os maiores. Deixa eu trazer aqui um outro que tem mais partidos ainda. E a pergunta que eu faço para você, Adelcio, que caiu nessa ilusão de que para lutar contra a corrupção você tem que perseguir o PT. E para vocês, eleitores do Bolsonaro, que estão comemorando toda essa perseguição a um partido político e estão apoiando o Moro e o Dallagnol porque eles perseguiram um partido político. A pergunta básica que eu faço para vocês nesse momento é o seguinte: no momento que vocês apoiam um procurador e um ex-juiz que trabalharam para perseguir um partido político, olha aqui, ó, eu pergunto para vocês, será que vocês não abriram brecha para que o resto pudesse se corromper? E aí a pergunta que eu faço para você é o seguinte: olha no espelho e pergunta para você mesmo, a sua postura é contra a corrupção ou a sua postura é contra um partido? Porque a sua postura não pode ser contra a corrupção. E a prova de que a postura do eleitor do Bolsonaro não é contra a corrupção, a postura do eleitor do Bolsonaro é uma postura ideológica de briguinha contra o PT, ou seja, é tão somente um massa de manobra da Rede Globo na luta contra o PT, tá aí através do Adelcio José da Silva, que abre o programa mostrando pra gente o câncer que existe hoje na cabeça de parte do povo brasileiro. Eles acham que os corruptos estão apenas no PT. Esse é um problema muito sério, mas muito sério mesmo,
principalmente porque no momento que a massa de manobra composta por pessoas do naipe do Adélcio José da Silva correm como um cardume em direção a essa rede, que é resumir a corrupção do Brasil ao PT, esse mesmo cardume corre em direção de louvar, glorificar e ostentar um herói Sérgio Moro, um herói Dallagnol, e é aí que a gente está perdendo, porque, olha, o Adélcio, no momento que você, como massa de manobra, trabalha pela eliminação do PT, eu vou tentar colocar o mouse aqui em cima do PT e tampar o PT, só para você ter uma ideia do que sobrou, ó. Tá vendo? Tudo isso aí sobrou, ó. Deixa eu colocar um aqui que talvez tenha mais condições de ilustrar para você para quem você está trabalhando quando você quer resumir. No momento que você quer resumir a corrupção do Brasil no PT, olha, o que acontece, tá vendo? Vou tampar o PT aqui, tampei o PT. O resto não é corrupto, o resto não tem problema nenhum, até porque o resto jamais será perseguido pelo Deltan e pelo Moro, né? Porque o resto aí não te incomoda, a corrupção do restante não te incomoda. O que te incomoda são senadores e deputados corruptos do PT. E nessa brincadeira, senhor Adélcio Massa de Manobra, nós estamos todos levando ferro. Em falar em partidos políticos, hoje eu percebi, e olha, eu não assisto ao Fantástico, isso é um problema sério, porque eu, como comunicador, eu tenho a obrigação de estar a par do que está acontecendo, mas eu não assisto ao Fantástico, eu tenho aquele pouco de asco, sabe, aquela dificuldade muito grande. Então, normalmente, quando eu faço os comentários, pessoal, eu faço os comentários baseados nas informações que me são trazidas. Mas hoje foi aquele domingo de dar um passeio na casa da minha mãe, e dando um passeio na casa da minha mãe, eu fui obrigado a assistir o início do Fantástico e eu percebi como que funciona a cara de pau do poder de convencimento da opinião pública. Já começa nesse momento uma tese, olha que interessante, a tese jurídica do piloto, que foi preso, daquele criminoso que foi preso com 39 quilos de pasta base de cocaína. Importantíssimo falar que aquele piloto que foi preso com 39 quilos de pasta base de cocaína é uma pessoa que é um peixe fora d'água dentro das instituições militares. Ele tem um patrimônio que talvez 99,99999% dos militares não tem. Ele é um cara milionário. Ele é um cara com patrimônio vasto, ele é uma realidade completamente destoada. Então eu nem vou falar aquele militar que foi preso. Ser militar ali é só coincidência. Aquela pessoa, aquele piloto que foi preso com os 39 quilos de pasta base de cocaína, ele começa a desenvolver uma tese jurídica de que ele foi vítima de uma armação. E exatamente no momento que ele começa a desenvolver uma tese jurídica de que ele foi vítima de uma armação, a Rede Globo traz no seu programa mais importante da semana, que é o Fantástico, a história de um senhor que foi verdadeiramente vítima de uma armação. A Rede Globo traz uma matéria muito bem fundamentada que mostra aquele senhor embarcando sem carregar a mala, que depois foi presa em nome dele com drogas, e o drama de um senhor que ficou mais de 40 dias preso porque uma armação cruel foi feita contra ele. No momento que a Rede Globo traz o drama daquele senhor e mostra de forma muito clara que aquele senhor foi vítima de uma armação, a Rede Globo prepara o lombo do brasileiro para que esse piloto seja considerado vítima de uma armação. Tudo bem, isso é uma coisa que eu acho que para muitos foi muito clara, eu não estou trazendo novidade nenhuma. A reflexão que eu gostaria de fazer para vocês nesse momento é o seguinte: nós estamos falando, talvez, do momento mais caro da televisão brasileira, um dos programas mais caros da televisão brasileira, e a primeira pergunta que eu faço é muito simples. Por que a Rede Globo dedicaria o primeiro bloco do programa mais caro da televisão brasileira, o primeiro bloco do Fantástico, para criar uma tese de defesa para o piloto que caiu com os 39 quilos de cocaína no avião oficial da FAB? Eu vou perguntar mais uma vez só para que vocês possam refletir.
A Rede Globo inicia o programa de hoje trazendo a história de uma pessoa que foi presa na Europa com cocaína e conta a história que essa pessoa foi vítima de uma armação. O que deixa bem claro que as pessoas podem ser vítimas de uma armação. Ser vítima de uma armação é a mesma tese jurídica que o piloto, a defesa do piloto, está utilizando para pedir a extradição desse piloto, para mandar esse piloto de volta para o Brasil, onde a gente sabe que ele jamais será julgado, até porque se alguém tiver dúvidas é só me explicar o que deu o julgamento do Queiroz. E agora, nesse momento, eu queria perguntar para vocês uma coisa muito simples. O que motivaria a Rede Globo no sentido de comprar briga do lado do piloto que foi preso com 39 quilos de pasta base de cocaína? O que motivaria a Rede Globo iniciar uma defesa desse piloto? O que esse piloto sabe que ele não pode contar? Por que esse piloto é tão caro? Por que esse piloto vale o primeiro bloco do Fantástico? Por que esse piloto vale uma negociação do Poder Executivo para comprar esse cara de volta da Espanha? E eu já vou falar com vocês o que vai acontecer, tá, pessoal? Não existe moral e não existe caráter no governo. O governo brasileiro? Não. Não existe moral nem caráter, tanto no governo brasileiro quanto no governo da Espanha. O que significa que por trás do oficial, um valor muito alto vai ser pago pela extradição desse cara. O que significa que agora o Brasil vai começar uma batalha para conseguir uma extradição desse cara de volta para o Brasil. Para fazer a extradição desse cara de volta para o Brasil e o presidente não ser criticado como sendo uma pessoa que está tentando extraditar um criminoso, a Rede Globo já começou a criar uma tese para falar que esse cara foi vítima de uma armação, ou seja, ele não é mais criminoso. Ele é um herói. De cara, vamos pensar isso aí. E no meio dessa grande brincadeira de um criminoso que deixa de ser criminoso e vira herói, por trás do oficial, obviamente o governo brasileiro e o governo espanhol vão negociar alguma coisa para liberar esse cara, porque a Espanha não vai entregar esse cara para o Brasil de graça. O que será que vai ser negociado? Quanto vai custar para o brasileiro? Quanto vai custar para o brasileiro nesse momento a extradição desse cara para que ele jamais seja julgado ou para que ele seja absolvido como uma armação, possivelmente do PT, né? Vou trazer aqui os superchats que chegaram. Márcio Monteiro, pode Moro culpado e Lula não se beneficiar? Pode, Márcio. Não de acordo com a lei. De acordo com a lei não poderia. Nós precisamos lembrar que o primeiro superchat que eu trouxe hoje mostra... O primeiro comentário que eu trouxe hoje mostra bem o que é um retrato do povo brasileiro. Um povo extremamente alienado, bem gado mesmo, que está nessa situação desesperadora de proteger o Moro a qualquer custo e ter o Lula preso a qualquer custo. Nós não temos mais poder judiciário, nós não temos mais julgamento honesto. Como a gente não tem mais nada disso, tudo pode. E o André Henrique Silva Lima, boa noite, Léo, te mandei as fotos da minha formatura, exibe aí. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui, eu vi as fotos, fui enrolando, e esqueci de colocar aqui no ar. André, vou ver se eu consigo, se eu tenho logado aqui nesse computador. Muito obrigado, Guilherme Pereira. Léo, qual o indicativo para sabermos se o STF já se sente encorajado para soltar o Lula? Há chances do Fachin e Fux serem reconhecidos suspeitos no julgamento? Olha, Guilherme Pereira, o indicativo que eu tenho é a popularidade do Sérgio Moro. É só esse indicativo que eu tenho, porque olha... O ponto de vista que eu tenho é que hoje nós temos vários pontos, que estão hoje em análise. Esqueçam a vida humana, esqueçam a dignidade, esqueçam o cara que está atrás das grades. Nada disso importa. O que importa é só o interesse dos banqueiros, o interesse dos caras que têm grana. O que está em questão hoje? O que os banqueiros ainda têm esperança de conseguirem? Reforma da Previdência e a compra de algumas estatais.
tanto a reforma da Previdência como a compra de algumas estatais, elas dependem da ideologia liberal, que é o Bolsonaro no poder. Eles fizeram, inclusive, uma proposta, e eu vi essa proposta através de uma matéria no Intercept criticando a utilização do BNDES para expandir a compra de caminhões. Então, quando eu vi aquela matéria, eu percebi que, indiretamente, o poder financeiro está fazendo uma oferta de trégua, que é mais ou menos assim. Se o PT abrir mão de ser expansionista e deixar os bancos privados tomarem conta do Brasil, as coisas vão melhorar. É essa mensagem que eu vi. Como a gente não sabe qual vai ser o resultado da trégua, se vai ter trégua ou não, nas circunstâncias de hoje, o que eu vejo é que, de um lado, existe a possibilidade da liberação do Lula derrubar o Bolsonaro, porque, obviamente, se o Moro foi suspeito, as eleições foram fraudadas. E aí entram detalhes importantíssimos. Tudo que o Bolsonaro vendeu, como que fica? Se ele é ilegítimo, tudo que ele vendeu, né, é uma coisa bem complexa. Outra coisa que a gente acaba percebendo no meio dessa brincadeira, né, além de tudo que o Bolsonaro vendeu, que é, sem dúvidas, ilegítimo, a reforma da Previdência, ela não vai continuar e não vai ser aprovada, ou ela vai ser aprovada e vai ser considerada ilegítima porque ela veio de um governo ilegítimo. Tudo isso é muito estranho, porque tecnicamente falando, pessoal, se o Bolsonaro, ou se o Moro influenciou nas eleições, ele não influenciou apenas na eleição presidencial, ele influenciou em tudo, a perseguição contra o PT. A gente sabe que na circunstância diferente dessa de agora, de dopagem eleitoral, se tudo isso não tivesse acontecido, como que a Dilma não seria eleita em Minas? Ela estava em primeiro lugar. Como que o Suplicy não seria eleito em São Paulo? A chuva de fake news que foi utilizada um dia antes das eleições realmente conseguiu mudar bem as coisas. Então, nesse momento, o que eu vejo de probabilidade do STF soltar o Lula, por enquanto, é só com liminar. O que eu vejo é o STF vai soltar o Lula, mas não vai declarar o Moro suspeito. Porque declarar o Moro suspeito hoje vai causar um caos tão grande no poder que podemos dizer que... E olha, Rogério Miranda trouxe aqui a quebra-jato. Exatamente, porque quebrou o Brasil. Enquanto nós temos no Brasil um gado que está aceitando... Enquanto nós vemos que tem no Brasil um gado aceitando o que está acontecendo... Enquanto o gado está aceitando a chibatada e está puxando a carroça, a pergunta básica é: por que você vai dar descanso para o gado se o gado está puxando a carroça sem descanso? Então eu não vejo muita probabilidade não. A coisa hoje é assim. Qualquer decisão contra o Sérgio Moro, o Brasil vai ter que ter novas eleições na prática, a menos que com uma cara de pau muito grande eles achem alguma desculpa para o Brasil não ter novas eleições. Obviamente o Brasil vai ter novas eleições. Marcos Aristides, caro Léo, o homem da mala de drogas é sargento taifeiro do avião de suporte da presidência da República. Não era o piloto. Ah, obrigado, Marcos. Obrigado, é porque muitas informações vieram falando que ele era piloto, mas é bom saber disso aí. Obrigado. Olha, pessoal, eu estava falando sobre essa questão aí deixa eu agradecer, muito obrigado, Marcos. Queria pedir, quem puder, por favor, compartilhe aí para a gente aumentar o alcance. Não esqueçam de curtir a publicação também. Isso faz uma diferença muito grande. E também, se vocês puderem, quem puder ajudar meu trabalho, tem as contas bancárias aí anunciadas. E deixa eu ler aqui, tem duas... Tem duas publicações aqui que eu vou ler. A primeira delas é do Elias Bueno. Ele fala: fora Estopa, vá para a Venezuela junto com seus seguidores alienados. Olha, Elias, não vou para a Venezuela, não. Por que eu vou para... Olha, primeiro, eu sou brasileiro, estou no Brasil, no momento de rir da cara dos idiotas que votaram no Bolsonaro. Então, assim, pensa só, eu fiquei 3 anos lutando para que isso não acontecesse. Agora que aconteceu, Elias,
eu tô vendo que tudo que eu falei que aconteceria está acontecendo. Olha, eu fui expulso de grupo de engenharia, eu estava cursando engenharia ambiental e fui expulso do grupo de engenharia ambiental. E eu sempre falava, as pessoas rachando de rir da minha cara, me chamando de conspirador. Uma das primeiras coisas que o Bolsonaro fez foi tirar a necessidade de licenciamento ambiental para um monte de atividades. Então, ou seja, todos os meus colegas que riam da minha cara agora se tornaram inúteis. Eu participava também de um grupo que eu fazia pós-graduação em engenharia elétrica, todo mundo ria da minha cara, falava que o pré-sal não valia nada, que Estados Unidos não queria o pré-sal, e aos poucos eu fui vendo que tudo aquilo que eu estava falando, todas as coisas que eu estava advertindo estavam acontecendo. Tive também uma super oportunidade de perceber que o aviso que eu falava a respeito da destruição da indústria nacional e da recolocação do Brasil na qualidade de produtor de alimentos, ou seja, um Brasil rural, eu percebi que é verdade, está acontecendo agora. Então, Elias, olha, eu estou vivendo talvez o melhor momento da minha carreira. Eu não posso dizer o mesmo do trabalhador brasileiro em geral, sabe por quê? Porque enquanto eu estava prevendo desgraças para o trabalhador e o trabalhador não me ouviu, o trabalhador estava sendo conduzido às desgraças. Então, o que eu te falo hoje, Elias, olha, o Brasil tá bom demais para mim, cara. O Brasil é o lugar que eu não gostaria de forma alguma que tivesse caído nas garras desse governo liberal, mas ao cair no governo liberal, ele simplesmente me deu a oportunidade de mostrar que tudo que eu falava estava certo. Tá aí, entregue aí. E aí eu vou te dar mais uma dica aqui, Elias Bueno. Olha, pra que eu vou pra Venezuela, que tá em crise, cara? Vou não. Eu vou pra Europa. Eu sou cidadão europeu, não preciso ir pra Venezuela, não. Ó, te contar, eu sou cidadão europeu, eu sou formado em engenharia na Europa, fiz ciências políticas e economia na Europa, eu sou registrado como engenheiro no Instituto de Engenharia e Tecnologia lá da Europa, eu tenho hoje, como eu sou cadastrado lá ainda, eu tenho por semana coisa de 15 propostas de emprego, se eu quiser ir para a Europa hoje. Então pode ficar tranquilo, cara, que se eu tiver que ficar, eu vou ficar ou no Brasil rindo da sua cara, de idiota que achou que ia oprimir todo mundo votando no Bolsonaro e agora tá quebrando, rindo da cara dos eleitores do Bolsonaro, dos opressorizinhos que achavam mesmo que conseguiriam eleger um presidente para prejudicar só a esquerda e agora estão se ferrando, ou eu fico aqui rindo da cara dos eleitores do Bolsonaro, igual eu prometi que eu me tornaria partido do deboche após a eleição do Bolsonaro, ou então se eu quiser esnobar mais ainda, Elias Bueno, eu vou para a Europa, chego lá e vou estar empregado com 20 minutos, trabalhando, ganhando 10 vezes o que você ganha aqui, fazendo papel de idiota, trabalhando de graça aí para os outros, fazendo campanha para Sérgio Moro. Deixa de ser besta, cara. Para que eu preciso ir para Venezuela? Olha, tem um problema demais para pensar na Venezuela. Eu quero que Venezuela e tudo enquanto é lugar que você quiser dar de exemplo, vai para o quinto dos infernos. Eu estou preocupado é onde estão meus amigos, onde estão meus familiares. Eu estou preocupado é com o meu país, não é com Venezuela, não. Problema seu com Venezuela, isso não é coisa minha, não. Isso é problema seu. Vá você, a sua turma, tudo lá para o quinto dos infernos da Venezuela e vai lá prestar atenção, que deve estar melhor do que o Brasil hoje. Porque, afinal de contas, o Brasil está fechando as portas para o resto do mundo. O Brasil agora vai fechar a indústria para receber industrializado da Europa. O que você acha que a Venezuela está pior que o Brasil, otário? Não é porque lá na Venezuela tem eleições, pelo menos tem eleições. No Brasil eles prendem o candidato que está em primeiro lugar e você está criticando a Venezuela. Abre o olho, cara, deixa de ser otário. Para cima de mim? Para cima de mim não. Fica com a sua idiotice entre seus amiguinhos. Porque, pro meu lado, com babaquice, não, eu tô aqui pra rir da sua cara. E ficar no Brasil pra rir da sua cara, ficar no Brasil pra rir da cara de quem fez isso acontecer, não tem preço. Olha, você não passa no crédito, você não passa no débito, não dá pra comprar no cheque pré-datado, é só vivendo. Foram 3 anos de esforço pra isso não acontecer. Agora que aconteceu, que eu posso ficar aqui rindo da sua cara, você acha que eu vou pra Venezuela? Não, agora é a hora do meu pagamento. Meu pagamento, eu posso não ter ficado rico, mas eu vou rir muito da cara dos idiotas, principalmente dos idiotas conhecidos. Hoje, eu costumo descer, passar na loja que eu sei que o besta ficou apoiando o Bolsonaro, eu costumo descer, dar aquela olhadinha assim de cínico, fazer um joinha, tudo parado, ninguém lá dentro, faço um joinha, passo. Agora é nossa hora de rir, rapaz. Rir da cara de idiotas como você, que você não tá nada bueno. Você tá um Elias ferradeno. Muito obrigado, Dora Rosa Cruz. Vejam uma palestra de Fux na XP.
obrigado pela dica. Dora, muito obrigado pelo superchat, pela ajuda. José Arlindo de S. de Souza, Estopa, vendo a Tuti junto com o Conde, lançando o TV 247 Filial Rio, me trouxe a ideia de você, com nossa ajuda, criar a sucursal BH. Topa? Obrigado, José Arlindo S. de Souza, boa ideia, né? Eu estou em Minas, né? Fazer uma filial em BH é uma ideia fantástica. Benedito José Bernal, está difícil, está cansativo eu ficar debatendo com os fanáticos bolsonaristas. A fidelidade deles é tanta que penso que eu é quem está do lado errado. No final das contas, a gente começa a pensar assim, não é, Benedito? A gente começa a pensar, gente, será que eu tô certo mesmo? É que eu fico pensando, olha, será que as universidades de economia e ciências políticas estão certas? Porque é tanto eleitor do Bolsonaro falando essa bobeira aí, né? E Rosemary Santos faz arminha, Elias. É isso aí, Elias. Chega, oprime, né? Faz arminha, que passa, né? Deixa eu agradecer do outro lado aqui no canal Leonardo Estopa, Márcio Monteiro. Na realidade, Léo, quem está no comando do Brasil, porque Bolsonaro é que não é a Globo, quando vai pular do barco e deixar Bolsonaro e Moro afundar o sustentáculo. O sustentáculo, isso é importante, o sustentáculo do Bolsonaro é agora, sem dúvidas, quem tem interesse na reforma da Previdência. Então, o sustentáculo do Bolsonaro agora é a imprensa, não porque a imprensa quer o Bolsonaro, mas pelo que o Bolsonaro tem a oferecer. Então, hoje, nesse momento, a gente tem uma imprensa e outras instituições grandes, né? A gente tem quem tem grana e quem emprega pessoas do lado do Bolsonaro, por causa dessa reforma da Previdência. Então podemos dizer que se não fosse a reforma da Previdência, o Bolsonaro nem estaria lá. Às vezes eu penso, e não me entendam mal, às vezes eu penso, olha, talvez se essa reforma da Previdência passasse rápido, perdia a necessidade do Bolsonaro, jogava ele fora de uma vez e a gente começava a reconstruir o Brasil. Mas só que ia recomeçar a reconstruir um Brasil sem as pessoas tendo o direito de aposentar, né? Então aí seria o preço. E deixa eu agradecer Madalena Vieira da Costa. Muito obrigado, Madalena Vieira da Costa, pelo superchat, que é muito importante pro crescimento dos canais. E o C. Costa fala meio ambiente com desenvolvimento. Então, pessoal, essa questão do meio ambiente é uma questão muito importante para a gente levar em conta nesse momento, porque quando a gente pensa que a proposta dos caras é um meio ambiente livre para ser explorado de qualquer maneira, e é importante falar do meio ambiente, porque os dois lados, eles acabam tendo um pouco de, como eu diria, um pouco de razão nisso. Existe sim uma crítica de que os países desenvolvidos, eles usam esse argumento da proteção ambiental para travarem o desenvolvimento dos países subdesenvolvidos. Existe esse argumento. Mas no caso do Bolsonaro, não é bem isso que está acontecendo, tá, pessoal? No caso do Bolsonaro, o Bolsonaro está entrando numa onda desesperadora de destruição ambiental que não se justifica. É uma coisa completamente diferente da crítica que existia antigamente. Eu estou pensando que eu estou vendo que as pessoas estão falando aqui, Léo, você é o Leodir Estopa Macedo, por causa da brincadeira que eu fiz no Facebook. E no Facebook eu estou fazendo um trabalho um pouco diferente, até em sinal de protesto, porque eu tenho feito o meu trabalho no Facebook, tenho sido bloqueado. Esse mesmo trabalho não pode ir para o Facebook, porque ele é bloqueado. Então, deixa eu trazer para vocês aqui. Eu vou comentar. Eu fiz um vídeo que eu coloquei no YouTube também, não sei se vocês viram, foi um vídeo de brincadeira que eu explico os pastores como que faz, né, para poder ganhar dinheiro na igreja e tal. Lógico, esse vídeo foi muito criticado, muitas pessoas acharam que está errado, mas algumas pessoas acabaram entendendo a brincadeira. Mas a parte mais legal não foram as pessoas que entenderam a brincadeira, foi o cara que não entendeu a brincadeira. Eu vou trazer para vocês aqui que esse eu achei realmente muito engraçado. Deixa eu colocar aqui de uma forma que realmente dá para ler completamente. Eu fiz, né, uma sátira. A ideia dessa sátira, obviamente, foi criticar os pastores, né, tomando dinheiro das pessoas. Deixa eu voltar aqui no superchat, eu vou trazer depois
Deixa eu voltar aqui. Sueli Souza, Léo, hoje no Maracanã, Bozo e Moro vaiado por uma classe que pagou mais de R$ 600. Não era o mito? Muito obrigado, Sueli Souza. Sim, Sueli, o detalhe dessa questão das vaias, uma coisa que me preocupa nessa questão das vaias, é o seguinte, sempre a gente vai ter no mesmo evento a ocorrência de vaias e a ocorrência de elogios. E apesar de que as vaias acabam mostrando que a popularidade dele está caindo, quem tem a imprensa nas mãos consegue reverter as coisas. Isso é importante. Então, eles sempre tendo a imprensa nas mãos, eles vão conseguir esconder as vaias. Isso é uma coisa extremamente triste, mas é a realidade. Natanael de Souza Campos. Léo, sou seu fã. Gostaria que você me explicasse quais irregularidades Moro cometeu no caso Banestado. E que caso foi esse? Natanael de Souza, isso precisa realmente de um programa só para o Banestado. Mas o que o Moro mais fez no Banestado foi criar condenações dentro das quais as pessoas pudessem ser absolvidas em segunda instância. Porque, olha, qual que é a estratégia de soltar o amigo? Você tem duas formas de soltar o seu amigo. Você, como juiz amigo, você vai lá e absolve o cara que está, obviamente, ali condenado. Como é o caso da mulher do Cunha, né? Só que como a mulher do Cunha, ela é amiga do Moro e amiga também na segunda instância, fica muito fácil. Mas vamos imaginar que você quer criar uma condição para não ter possibilidade de você, para não existir a menor possibilidade, o juiz quer soltar o cara. O juiz, por exemplo, vamos imaginar que o Moro fosse obrigado a julgar o Fernando Henrique ou o Aécio Neves. E o Moro queria mesmo que o Aécio ou o Fernando Henrique fosse liberto e não preso. O que o Moro pode fazer? Se o Moro absolver e o Ministério Público recorrer lá na segunda instância, se tiverem provas claras, o Ministério Público vai conseguir reverter e colocar o Aécio na cadeia. Mas como assim colocar o Aécio na cadeia, né? É uma coisa praticamente impossível no Brasil. Mas vamos lá. Imagina o seguinte. Se o Moro quiser libertar um amigo, ele não pode absolver. Ele tem que fazer o contrário. Ele tem que condenar de forma extremamente idiota. Porque na segunda instância, a defesa vai atacar a decisão do Moro. E na hora que a defesa atacar a decisão do Moro, vai ficar muito claro que a decisão do Moro foi uma decisão idiota e ali ele consegue absolver as pessoas. Condenando mal, digamos assim. Mas precisa de uma leitura mais profunda desse caso do Banestado. E eu vou ver se eu consigo fazer essa leitura e trago aqui para a galera entender. Deixa eu agradecer mais uma vez Madalena Vieira da Costa pelo superchat. E queria lembrar a vocês que quem puder ajudar meu trabalho tem também as contas bancárias que estão anunciadas aí nas descrições desse vídeo. Eu estava falando com vocês sobre a minha nova carreira no Facebook, pessoal. A minha nova carreira no Facebook de um cara que não faz um trabalho político no Facebook. Eu nem sei dizer o que é, porque eu nem sei o que eu vou colocar lá no Facebook ainda. Mas ontem me veio a ideia de fazer um vídeo falando sobre as técnicas que são usadas nas igrejas para tomar dinheiro dos fiéis. E eu fiz um vídeo que eu explicava quais as técnicas e tal. Todo mundo quase entendeu a brincadeira, mas algumas pessoas não entenderam a brincadeira. E teve um cara que achou realmente que eu era um pastor. E o mais engraçado foi a resposta dele. Olha só, aquele vídeo que eu acho que vocês viram, mas as respostas, como elas ficam escondidas, aí talvez as pessoas não viram. Mas essa resposta aqui foi muito boa. Chega aqui o Marinaldo Florentino e traz: olha o tanto de vagabundo e vagabundas apoiando um salafrário desse. Brasil está perdido mesmo. Já basta os políticos e ainda tem esses pastores dessas igrejas de merdas. Achando que eu sou o pastor, né? Porque eu fiz um vídeo explicando como pedir dinheiro lá e tal. Aí eu respondi para ele, a brincadeira, é claro: irmão Marinaldo, se enganou. Silas Salafrário é de outra igreja. Podes compartilhar seu salário. E com Jesus no coração e o talão de cheques na mão, vamos louvar o Senhor. E fiquei esperando para ver se o Marinaldo voltava e percebia aquela brincadeira. Ele não percebeu que é brincadeira. Ele voltou, foi sanguinário. Volta muito bravo o menino. Deixa eu trazer a próxima dele aqui. Escreve:
Você é um bandido, rapaz, usando o nome de Deus para enganar os outros. Você deve nem ter mãe, filho de chocadeira. Para Deus, para ter Deus no coração, não precisa de dinheiro. Não, Deus quer nossa fé. Então, ou seja, mesmo que dentro de uma sátira, o Marinaldo trouxe para a gente a verdade a respeito de Deus, né? Deus quer nossa fé. Mas eu não podia deixar por menos, então o que eu fiz? Eu fui e respondi o Marinaldo. E eu falei, irmão, pode não precisar de dinheiro para ter Deus no coração, mas se você não depositar seu dízimo até segunda à tarde, vou bater um fio diretamente com o Todo-Poderoso e pedir para já cortar seu nome na lista de entrada. Isso porque uma coisa é você ter Deus no coração, outra é ele ter você no coração dele. Então, irmão, paga ou já prepara o lombo para o fogo do inferno. Eu trouxe porque eu achei realmente essa participação do Marinaldo uma participação muito singela, muito bonita, porque ele chega e quebra o pau com o pastor Léo, que é um pastor safado, que está ensinando para os fiéis como que faz para tomar o dinheiro dos fiéis. Deixa eu agradecer José Arlindo de Souza. Estopa, o militar sargento da aeronáutica preso em Sevilha com 39 quilos de cocaína não era piloto, mas comissário de bordo. Taifeiro em linguagem militar. Sim, eu acho que foi até você que trouxe isso, José Arlindo. Eu imaginava que ele era o piloto. Mas é importante essa informação porque a gente vê que a coisa tá, de alguma forma ou de outra, a coisa tá lastrada. E esse cara, ele tem um vasto patrimônio, né? É uma coisa bem complexa. E o Costa fala, alguém já viu algum comunista dividir alguma coisa? Deixa eu agradecer aqui do outro lado. Maria Onice. Muito obrigado, Maria Onice, pelo superchat, que é muito importante para o crescimento dos canais. E eu queria pedir para todos vocês comunistas que dividam comigo e ajudem também o meu trabalho através das contas que estão anunciadas aí nas descrições desse vídeo. Mas aí o C. Costa fala, alguém já viu algum comunista dividir alguma coisa? Olha, C. Costa, eu ainda estou me esforçando para ver algum comunista, porque até hoje eu nunca vi nenhum comunista. Até onde sei, C. Costa. O comunismo é uma idealização do Marx, então o mundo passaria pelo socialismo, do socialismo a gente partiria para o comunismo. Da mesma forma que a gente tem modelos antigos para sistema de planetas, a gente tem um modelo de 4 elementos do Aristóteles, e você acha mesmo que o mundo é todo feito de 4 elementos? Não, a gente, pelo menos a galera que acredita na química, acredita que a gente tem todo um número aí de elementos químicos na tabela periódica, mas o Aristóteles acreditava em 4. Então, também era uma ideia do Marx, que o mundo passaria do capitalismo, numa evolução para o socialismo, do socialismo haveria uma evolução para o comunismo. Mas se nem o socialismo conseguiu ser implementado, porque o que acontecia nos regimes socialistas normalmente era um capitalismo de monopólio, porque não tinham os princípios capitalistas de tarifação, mas tinha toda uma pilantragem de grupos de poder. E aí eu pergunto para você, se a gente não conseguiu chegar nem ao estágio intermediário, que seria o socialismo, porque sempre havia corrupção, será que... Bom, existiu um comunista, Jesus Cristo, e ele soube realmente dividir. Então, desculpe, não entendi, eu levei para o lado muito moderno, mas na história da humanidade, pouquíssimos comunistas aconteceram sim, entre eles, obviamente, Jesus Cristo, e ele realmente soube dividir. Então, desculpa aí, C. Costa, você fez a pergunta e eu só fui entender agora, tenho até vergonha. Então, perdão a Deus também pelo grande Jesus Cristo que soube dividir, e fora ele, realmente é bem difícil. Até porque eu não consigo lembrar de nenhum outro comunista, verdadeiramente comunista, diferente de Jesus Cristo. Acho que não existiu, não. Qualquer outro era quase. Qualquer um pode ter chegado a ser quase comunista, mas 100% comunista mesmo, de coração, eu acho que só Jesus Cristo, que inclusive abriu mão
Assim, a gente tem casos de pessoas que tiveram momentos de vaidade, mas foram bem comunistas. E sem entrar na parte espiritual, que isso aí é uma parte de crença, cada um acredita naquilo que acredita, mas contam que o Chico Xavier ele foi muito humilde, muito comunista, sempre abriu mão dessa coisa aí de poder, né? E o Luiz G fala, Léo, o Papa Chico, mas o Papa Chico, ele tem a ideologia, como eu diria, a ideologia de humildade, ele é a favor da... O Papa Chico ele é muito a favor de, como eu diria, do amor ao próximo, do respeito ao próximo, mas eu nunca vi ele com uma manifestação comunista, não. Até porque a manifestação comunista ela é muito pesada, porque a ideia comunista ela é uma ideia que, no ponto, assim, sob o aspecto ideológico de um mundo em que todos são iguais, é uma coisa muito bonita, mas sobre a conversão do mundo de hoje no mundo comunista em que todos são iguais, ela acaba desrespeitando quem se esforçou mais, né? Então eu acho que, e a Thelma Matos traz aqui Irmão Dulce também, que é um exemplo de uma pessoa que chegou bem próximo. Eu acho que o único que chegou próximo, o único que foi comunista verdadeiramente foi Jesus Cristo. Agora a gente tem exemplo de pessoas que chegaram perto disso, né? Então, fora isso, igual a Eliana Araújo fala, comunismo é só teoria. Olha, sabe o que é uma coisa interessante? Qualquer radicalismo é só teoria. Qualquer radicalismo, ele nunca é alcançado na realidade. Tem pessoas que defendem o liberalismo, tem pessoas que falam sobre o anarcocapitalismo, né, que são formas... E tem pessoas que são libertárias. Então, tem esses modelos de extremo liberalismo e... O extremo liberalismo, ele é totalmente contra qualquer tipo de apropriação daquilo que é dos outros para os mais pobres. O extremo liberalismo, ele é tão utópico quanto o comunismo. Então, tudo que está lá nos pontos extremos, né, você liberar completamente o controle estatal, para o mundo ser completamente ditado pelos seres humanos, sem nenhum controle estatal, pressupõe que os seres humanos são perfeitos e vão se respeitar nesse contexto. Assim como você imaginar um mundo em que todos são iguais, pressupõe que os seres humanos são perfeitos e eles vão lutar para que todos consigam o máximo de coisas que eles precisam, sem ter necessariamente a vontade de eu ter mais do que ele. Então, tanto o comunismo como o capitalismo extremo, né, totalmente liberal, eles são utópicos, eles precisam realmente de pessoas ou que se respeitam ao extremo, ou então pessoas que, pelo menos, se amam ao extremo. E isso é completamente impossível. Deixa eu trazer para vocês aqui pontos importantíssimos. Leandro Fortes traz para a gente essa notícia aqui que eu acho que é uma das coisas mais importantes, não necessariamente contra o Sérgio Moro, mas a favor da sociedade brasileira. No momento que a gente começa a mostrar para a sociedade brasileira que o que aconteceu no Brasil não foi um problema entre direita e esquerda, mas que o que aconteceu dentro do Brasil foi orquestrado de fora, a gente tem a oportunidade de mostrar para o povo brasileiro que o verdadeiro inimigo não está dentro do Brasil. O verdadeiro inimigo está fora. E por que isso é muito interessante? Isso é uma oportunidade de fazer as pazes. Imaginem vocês que você está brigando com seu vizinho porque todo dia seu vizinho joga pedra no seu telhado. E o seu vizinho briga com você porque todo dia você joga pedra no telhado dele. Só que vocês são tão ocupados que vocês nunca tiveram tempo de um jogar pedra no telhado do outro. Aí um certo dia você consegue chegar na janela e perceber que quem joga pedra não é o vizinho. É um babaquinha que passa todo dia, joga pedra no telhado de um e no telhado do outro para ver o pau quebrar. Aí os dois vizinhos acabam pensando, pô, o nosso inimigo é outro. E é um inimigo comum. É um cara que não tem nada a ver com nós dois, comigo e com meu vizinho, que estava fazendo todo um trabalho de confusão para colocar a gente para brigar. E esse cara tá longe. Então pode ser que os dois vizinhos se unam contra esse cara. Eu trago esse exemplo muito bobão aqui, porque é o que acontece no Brasil de hoje. Se o brasileiro perceber que foi dos Estados Unidos
que veio toda essa modelagem de Operação Lava Jato que destruiu o Brasil, o brasileiro para, obviamente, com essa bobeira de achar que o inimigo dele é o cara que votou no outro cara. O inimigo do eleitor do Bolsonaro é quem votou no Haddad. O inimigo de quem votou no Haddad é quem votou no Bolsonaro. Não é. O nosso inimigo está fora do Brasil. E o mais importante nesse momento para o nosso inimigo é fantástico uma briga entre direita e esquerda, porque assim o Brasil nunca volta aos eixos. E aí deixa eu trazer aqui o bobão da noite, que é o C. Costa. O verdadeiro inimigo está fora do Brasil, então salve Bolsonaro e Moro. Né? Depende, C. Costa. O verdadeiro inimigo está fora do Brasil, então salve aqueles que não estão do lado do verdadeiro inimigo, porque Bolsonaro e Moro, infelizmente, são pessoas aí que se aliaram ao verdadeiro inimigo, são empregadinhos do verdadeiro inimigo. E pode ser que dentro dessa brincadeira alguns nem saibam o que realmente aconteceu. Pode ser que o Bolsonaro nem saiba até agora o que aconteceu para colocar e por que ele foi colocado na presidência. Deixa eu trazer para vocês também. Olha só que interessante. A Lava Jato, ela trabalha defendendo os interesses dos Estados Unidos e ela é um braço dos interesses dos Estados Unidos dentro do Brasil praticamente desde o seu início. A Lava Jato nunca foi uma operação brasileira. O que tem Moro que pedir Deltan para vazar dados sobre Venezuela? Para que brigar com a Venezuela se... Enfim, a gente vê a conotação ideológica, a gente vê que há um controle internacional. A Luísa tá chegando ali, tá olhando para mim falando: vem cá, Luísa, vem participar do programa com o papai, vem explicar aqui sobre o Dallagnol. Pulou. Então, basicamente, pessoal, o que acontece é que essa participação dos Estados Unidos na Operação Lava Jato, ela tem digamos que ela tem uma serventia gigantesca para nós que estamos trabalhando não nessa briguinha de querer aniquilar a direita. Porque a direita, o negócio da direita não é resolver o problema O negócio da direita não é resolver o problema econômico, não é gerar um emprego. O negócio da direita é ganhar da esquerda. O que eu considero uma coisa patética. A direita, ela quer ver a esquerda prejudicada. Nós já estamos num desespero danado no sentido de tentar, digamos que, mostrar para o pessoal da direita que eles estão sendo enganados. Né? Não é ganhar deles, é trazê-los para o nosso lado. Enquanto a direita quer aniquilar a esquerda está desesperada para tentar conquistar a direita para o lado dos que pensam, para o lado do Brasil. Deixa eu agradecer aqui, Adriano Santos Ferreira. Vocês confundem caridade com comunismo. Jesus não era governante. Olha, Vem cá, Bacuri, explica pro Adriano ali. Adriano, deixa eu te explicar uma coisa. Realmente, né, todo mundo que tem muita grana é contra a atuação, quase todo mundo que tem muita grana é contra a atuação do Estado no sentido de decidir para onde vai parte do dinheiro em programas sociais, por exemplo. O que acontece é que, se você conversar com qualquer pastor rico, ele vai falar que o certo é a caridade. Isso é o normal. Se você conversa com qualquer pessoa que estudou sociologia, ela vai falar com você uma coisa muito simples: a caridade tem limite. A caridade é uma forma de se esconder através da desgraça dos outros. O que acontece na prática é que muitos capitalistas, eles só são ricos porque existe uma distorção na distribuição de renda. Você imagina que existe uma empresa que tem 100 pessoas trabalhando, mas somente 5% do lucro dessa empresa vai direcionado aos funcionários. Luísa, você está muito aflita. Ela quer pegar as coisas. Ela quer pegar tudo. Leva ela lá. Agora ela não consegue ficar aquela menininha tranquila de antigamente, não. Ela não vai conseguir ficar aquela... Não, agora ela quer operar, agora ela quer fazer a coisa acontecer. Mas assim, eu quero falar sobre essa questão que o Adriano trouxe, porque ela é muito importante, que é o seguinte: existe sim uma ideia de que Jesus Cristo não propôs
o mundo mais igual. Ele propôs a obrigatoriedade de caridade. Existe sim esse argumento, mas isso é muito perigoso, porque veja bem, quando você cria essa coisa de que o mais importante é a caridade, você não está correndo atrás da justiça social. E eu falo justiça social, gente, porque não está errado uma pessoa ser dona daquilo que ela produziu, absolutamente não está errado isso. Agora o detalhe é o seguinte, será que a pessoa produziu realmente sozinha? Porque nós temos situações de pessoas que têm empresas aí que têm milhares de funcionários. E essas empresas conseguem reverter para os funcionários 2% do que é produzido. Agora você imagina o seguinte, uma empresa, ela produz, o dono praticamente administra o trabalho dele, é só administração. Aí uma empresa produz 100 mil reais. Desses 100 mil reais, 98 mil reais de lucro vai diretamente para os donos da empresa. E 2 mil reais vão ficar com 1.000 funcionários da empresa. Né? Eu estou dando esse valor como proporção, porque isso acontece com muitas empresas. A coisa básica que a gente tira disso, Adriano Santos Ferreira, é que essas empresas não estão agindo honestamente. Por quê? Porque dentro dessa sociedade corre uma lógica de pressão sobre salários que permite esse tipo de exploração. Por exemplo, na realidade do Brasil de hoje, o Brasil com alto nível de desemprego, as pessoas começam a correr atrás de trabalhar não pelo que elas valem, mas pelo que elas precisam para comer. Então, pessoas extremamente produtivas, pessoas que mereceriam ganhar muito mais, por exemplo, uma pessoa que mereceria ganhar 10 mil reais, ela ganha 1.000. Por quê? Porque a condição de opressão, de falta de emprego, acaba gerando isso. Então a gente tem uma distorção muito grande dentro da humanidade e essa distorção é mais ou menos assim. Um empresário, ele fica com 95% do lucro da empresa, só administrando, e esse lucro vem por causa do trabalho, às vezes, de milhares de pessoas. Essas milhares de pessoas ficam com 5% da produção. Essa realidade de caridade, ela serve para dar uma ideia de que esse empresário é um cara legal, mas ele não é um cara legal. Você imagina que um camarada conseguiu edificar o seu poder financeiro através do trabalho de pessoas que ele acaba oprimindo e pagando pouco. Aí esse cara ganhou 5 milhões de reais em um mês. Desses 5 milhões, ele gasta 100 mil reais com uma emissora de televisão para fazer a matéria de uma doação dele de R$1.000 para uma creche. Aí esse cara lá faz uma doação de R$1.000 para uma creche, paga 100 mil para uma emissora de televisão fazer uma matéria sobre aquilo, ele gastou 101 mil reais para não ter que pagar os funcionários bem. Então, essa coisa de caridade, ela é uma distorção da ideia de Jesus Cristo, uma distorção assim absurda da ideia de Jesus Cristo, que eu não considero que seja uma ideia produtiva. Eu acho que se você vai diretamente para essa ideia comunista, você desincentiva os mais produtivos. Mas distorcer o que Jesus ensinou está muito errado. Jesus não era governante, mas Marx também não era. Quem idealiza as coisas não é necessariamente governante. Então, o que o Jesus queria, que era um mundo mais igual, um mundo que cuidasse dos mais pobres, não era um mundo que cuidasse dos mais pobres como uma forma de mostrar para os outros que você está fazendo alguma coisa, não. Era um mundo que realmente cuidasse dos mais pobres. Só que a galera vai, obviamente, distorcer, porque para um grande empresário, falar, assim, o argumento da escola austríaca, quem aí acompanha as escolas de economia, uma das escolas liberais que eu falei que são tão radicais quanto o comunismo, é a escola austríaca. E o argumento da escola austríaca é exatamente esse, de que as pessoas mais pobres devem viver apenas de doações. Que você não pode tributar alguém para fazer um programa como Bolsa Família. Não pode. Se alguém quiser, que alguém dê. E que realmente, quando acabarem os tributos, todo mundo vai começar a fazer doações. Né? O que é, obviamente, uma grande mentira. Falam, inclusive, na escola austríaca que a gente não tem que preocupar com aposentadoria, com redistribuição, com nada disso. Porque no momento que o governo parar de pagar uma aposentadoria, o velhinho vai ter tantos amigos que vão fazer doação para ele e ele vai viver através de doações. Né? Ou seja, dá para perceber que é uma picaretagem muito grande de grandes empresários que não querem pagar impostos, que pagam pensadores para criarem essas ideias. Não está errado o pensador criar essas ideias, porque, olha, existem prostitutas sexuais, existem prostitutas ideológicas.
Quando a gente vê... Não, vou dar um exemplo aqui de uma pessoa que obviamente está fazendo um super pé de meia. Não vou falar que está errado, porque se eu falar que ele está errado, eu tiraria o mérito das prostitutas que decidiram, por exemplo, vender o próprio corpo. Cada um faz o que quiser. Né? Pode não ser ético, mas falar que também está errado, pode não ser moral, pode ser falta de caráter, mas cada um faz o que quiser. Vocês acham mesmo que o Coppola acredita no que ele fala? Claro que não, gente. Claro que não. O cara sabe falar muito bem, ele fala tudo aquilo, mesmo sabendo que o que ele está falando não se sustenta, mas aquilo está criando para ele um patrimônio gigantesco, uma admiração entre aqueles que querem papagaios para repetirem exatamente aquilo que os chefes querem que seja dito. Então, essa política de dizer aquilo que o chefe quer que seja dito, cria escolas como a escola austríaca, pessoas que defendem a ideia de que, olha, se vocês tirarem todos os tributos, o Estado parar de tributar as pessoas, pode acabar com Bolsa Família, com Bolsa Miséria, pode acabar com a escola pública e com a saúde pública, porque os empresários serão tão bonzinhos que eles vão começar a fazer doações. É claro que isso é mentira. Quer acreditar, acredita, mas você está sendo idiota. É claro que é mentira. J.T. Salles, Léo, pouco importa o que dizem. Se lutar pela cidadania, soberania, justiça e fraternidade é ser comunista, então sempre fui e sempre serei de esquerda. É o que acontece, J.T. Salles, e nós precisamos ter muita consciência sobre isso, é o seguinte, nós precisamos riscar, é um ponto de vista que eu tenho, que eu sei que não vai acontecer na esquerda, mas esse é o ponto de vista que eu tenho falado sobre isso há 3 anos, e como não deram ideia para mim até hoje, nunca vão dar ideia para mim. Mas uma coisa que a gente tinha que conseguir cortar completamente do dicionário de todas as pessoas progressistas é o termo comunista, porque é um termo muito vulnerável. Porque toda hora que você fala, se for assim eu sou comunista. Comunismo, Venezuela, Cuba, Coreia do Norte. Você entendeu? União Soviética quebrou o comunismo. Toda vez que você fala comunismo, você abre brechas para você ser atacado. Então, é muito... E se bem que tudo para eles é comunismo, né? Que até o Kim Kataguiri virou comunista na hora que ele não quis apoiar o Bolsonaro. Mas o mais interessante para mim, em termos de comunicação, seria a justiça social e estado de bem-estar social. Nós temos termos para serem usados no lugar do comunismo. E deixa o comunismo para a galera que eu acho que é do... É PCO que é o PCO que é um partido que, apesar de ser de esquerda, é uma esquerda diferente, que acha que é uma esquerda melhor que as outras. Deixa eu ver aqui nos partidos aqui, que eu vou lembrar. Eu fiz uma palestra, deixa eu ver aqui. Eu tenho uma impressão que é o PCO. Eu sei que eu fiz uma palestra, pessoal. Vocês que me acompanham, vocês sabem muito bem qual que é a minha linha ideológica. Eu cheguei e fiz uma palestra em Itajubá para o pessoal da área de engenharia e acreditem, o pessoal do PCO comentou que eu sou liberal. Aí o pessoal falou assim, a galera trouxe um liberal para fazer uma palestra no dia para fazer uma palestra no dia da greve, o pessoal trouxe o liberal. O liberal sou eu, só para vocês terem uma ideia. Porque tem gente que realmente acredita que você tem que ir para o radicalismo do comunismo. Eu acho que não. Se você vai para esse lado, você cria vulnerabilidade, só leva pancada. Deixa eu agradecer o Coringão Fiel, que traz aqui uma divulgação para o canal do Anitta Blian. Então, obrigado, Coringão Fiel, pelo superchat. Lembrando, pessoal, o canal da Anitta Blian está só crescendo. Deixa eu agradecer do lado de cá. Gata Negra, brasileiro gosta de fazer caridade, mas não gosta de justiça social. Caridade aplaca a consciência pseudo-cristã, mas justiça social permite ascensão de classe. E disso ele não gosta, porque prefere olhar de cima para baixo. Gata Negra conseguiu sintetizar aqui com esse, entre aspas, de uma forma fantástica, a realidade de todos aqueles que vêm com essa historinha de caridade, todos que têm instituições filantrópicas para ajudar isso e isso, a finalidade sempre é a mesma, a de não promover a ascensão social. Olha, eu lembrei de uma história aqui, uma vez eu conversando com um amigo meu, e eu tenho certeza que muitos de vocês vão viver isso, vão perceber. Deixa eu agradecer Irlan Iglesias, muito obrigado, Irlan.
Iglesias, pelo superchat, que é muito importante para o crescimento dos canais. Muito obrigado, Gata Negra. Deixa eu achar aqui um... Deixa eu agradecer do lado de cá. José Roberto e Kátia Marina Bom Jesus. Muito obrigado. Ele fala: a mídia está vendida como sempre esteve, pelos anúncios do governo. É a nova política, entre aspas, que vem corrompendo tudo, desde que o Caramuru distribuiu espelhinhos para os gentios. Ou seja, desde que o primeiro navio português chegou aqui, infelizmente, nós temos a mesma ideia, né? A nova política. Eu estou tentando achar uma ilustração aqui Estou tentando achar uma ilustração que eu vou contar a história para vocês do meu colega e meu compadre, uma vez conversando sobre... Tá aqui, ó. Aqui dá para fazer uma ilustraçãozinha. Deixa eu ver se eu coloco isso aqui. Olha só, pessoal. Essa questão que Gata Negra trouxe sobre ascensão social, ela é muito interessante. Ela me faz lembrar um momento que um colega meu e eu estávamos conversando sobre o patrão dele. Deixa eu liberar aqui, agradecer vocês, pedir quem puder compartilhar para aumentar o alcance. Então, pessoal, olha só. Normalmente, quando a gente arruma um emprego, principalmente quando a gente é mais jovem, quando a gente arruma um emprego e quando a gente tem um talento especial, quem faz alguma coisa que não é muito comum, no caso meu e de um colega meu, era edição de vídeo. Era uma coisa que não era muito comum. Acontece que a gente arruma um emprego, é bem tratado, mas a gente nunca ganha bem. Por que será que a gente nunca ganha bem? Então um colega meu estava falando comigo: olha, meu patrão é um cara muito gente boa. O meu patrão, ele, todos os dias que a gente trabalha, ele compra pizza, e o colega começou a colocar isso na ponta do lápis. Ele compra pizza, ele trata muito bem, ele, né, fornece várias regalias, porque o negócio dá muito lucro. Né, o patrão ganha muito lucro com ele, mas no final do mês era o salário mínimo. E aí esse colega meu e eu começamos a fazer os cálculos e nós chegamos à conclusão que o patrão gastava mais dinheiro com regalias do que com o salário. E a pergunta básica é: por que um patrão estava tratando tão bem, gastando mais dinheiro com regalias do que com o salário, sendo que ele poderia, no lugar de dar todas aquelas regalias, pagar um salário melhor para o cara ter uma vida melhor, ter uma vida melhor com a família? E a resposta é muito simples, é exatamente essa questão de ascensão social. O cara, editor de vídeo, estava trabalhando, bem valorizado pelo patrão, ganhando um salário mínimo, mas cheio de regalias, comia pizza caríssima todo dia, essas coisas. O patrão queria manter o cara, mas queria garantir que ele jamais teria uma ascensão social. Ou seja, se ele passasse de um salário mínimo para 2 salários, esse cara poderia comprar um computador e se tornar um editor de vídeo independente. Então, o patrão garantia esse cara através de regalias, mas regalias que jamais poderiam ser convertidas em qualquer oportunidade de ascensão social, como montar o próprio negócio. E essa é a realidade. Essa é a realidade, infelizmente, do empresariado. Essa é a realidade, infelizmente, da relação patrão-empregado. Nunca a pessoa ter condições de sair daquela situação financeira e situação social, porque senão ela deixa de ser um empregado e passa a ser um concorrente. É por isso que eles ganham mal. Deixa eu agradecer aqui, antes que fujam esses superchats aqui. Muito obrigado, Gata Negra, mais uma vez. Muito obrigado, Matheus Pimentel. Acho que você está errado em criticar quem é comunista. Gente como Jandira Fegali segue esta linha e está entre os melhores deputados de esquerda. Não, olha bem. Existe uma diferença muito grande, Matheus, entre ser de um partido que tem o nome comunista na sigla e ser comunista. Entendeu? Por exemplo, se você
pega o nome do partido do Bolsonaro, o Partido Social Liberal, não tem nada de social no partido do Bolsonaro. A única coisa de social que tem lá é se a sociedade for a sociedade composta só pelos milionários. O nome da sigla não significa nada. Se você pega o trabalho que o Dino está fazendo, que eu elogio constantemente, para mim é um dos melhores governadores da história da humanidade, você vai ver que ele não tem absolutamente nada a ver com o comunismo como foi escrito por Marx. Então isso é importante. Você ter o nome comunismo na sigla é uma coisa bem diferente de você praticar o comunismo que foi escrito por Marx. No comunismo, Matheus Pimentel, para você ter uma ideia, deixa eu trazer aqui que eu consigo voltar naquele superchat lá antes que ele fuja. Matheus, para você ter uma ideia, o comunismo escrito por Marx, na hora que o socialismo evoluísse para comunismo, ele chegaria ao ponto em que existiriam as colônias, que seriam casas extremamente iguais em todos os sentidos, e todas as pessoas morariam em casas iguais. Era uma coisa completamente utópica. Era aquela ideia de uma sociedade, por exemplo, de abelhas mesmo, basicamente isso. E esse comunismo, a gente sabe que não é o comunismo do Dino, da Jandira, né? O que a Jandira luta é por justiça social. Mas tem um nome comunista no nome do partido. Não, é uma coisa completamente diferente. O fato do partido ter comunista na sigla não significa que ele seria comunista, né? Tanto é que se você pega o Dino, que está como executivo no Maranhão, o Maranhão não é comunista, gente. Vamos cair na real. A gente até brinca, né? Governador comunista e tal. Não tem nada a ver com o comunismo escrito por Marx. Mariângela Ozzi, Léo, você não leu meu... você não leu meu superchat. Desculpa, Mariana, deixa eu ver se eu consigo voltar aqui e achar, mas às vezes passa rápido. Muito obrigado, Irlan Iglesias. Muito obrigado mais uma vez, Gata Negra. É porque chega aqui em cima a gente não consegue ler mais. Eu não sei como fazer para ler aqueles que de repente fugiram. Desculpa, mas é porque às vezes está passando rápido. E se ele não gruda ali em cima, pessoal, tem alguns que grudam aqui em cima, tem alguns que passam direto. Se ele não gruda aqui em cima, realmente aí eu fico perdido. Agora que eu tô vendo, a Jennifer buscou o celular dela que ela deixou para carregar, mas ela não deixou para carregar no carregador. Ela deixou o celular dela para carregar num dispositivo que tem um plug igual, ou seja, não carregou nada. É até engraçado, mas acontece. Pessoal, obrigado pelas participações. Tá, a galera toda rindo aqui, falando que o mito foi vaiado. Deixa eu trazer pro lado de cá. Sim, o mito foi vaiado, mas dentro do bolsonarismo, pode ser que eles imaginem que o mito é o mito, né? O Tite até fugiu de cumprimentar o mito, mas dentro do bolsonarismo eles devem achar que o mito é o mito. Deixa eu trazer para vocês isso aqui. Continuando, eu acho muito importante falar sobre essa atuação internacional da Lava Jato, porque a atuação internacional da Lava Jato, ela deixa bem claro que a Lava Jato foi coordenada para finalidades geopolíticas, e uma Lava Jato que foi coordenada para finalidades geopolíticas, ela obviamente foi uma Lava Jato coordenada dos Estados Unidos. A Lava Jato, ou Foro de Curitiba, é uma organização criminosa internacional. A trama toda, descrita com a sordidez de detalhes na reportagem da Folha, teve ainda o patrocínio explícito da Transparência Internacional. Curiosa transparência feita à base de cochichos secretos, nos quais o procurador, com intimidade extrema, é tratado como Delta, articulada com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, aquele a quem Moro, em outras revelações, mandava não melindrar, aponta artigo de Fernando Brito. Então, olha só, pessoal, no momento que a gente percebe que temos pessoas aqui, temos pessoas aqui defendendo Sérgio Moro, acreditem, elas existem. Não são só robôs, tem pessoas de carne e osso defendendo Sérgio Moro. As pessoas que estão defendendo Sérgio Moro, nesse momento, elas defendem um cara que protegeu o Fernando Henrique e agiu de acordo com orientações do Fernando Henrique. É a teoria que eu trouxe há muito tempo atrás. O Moro sempre foi um político do PSDB. Eu falei sobre isso várias vezes.
E, infelizmente, é essa a realidade. E trazendo aqui o bobo da noite, que é o Costa, e ele fala, a esquerda no Brasil cavou a própria sepultura, se corrompeu, não podemos fugir dessa realidade. Olha, C. Costa, tá aí outra forma de ludibriar idiotas, que é essa coisa de colocar sobre... Olha, quando a gente fala de esquerda, C. Costa, a gente fala de um grupo de pessoas que nasceu sem a estrelinha de ser nobre. Você sabia disso? Voltando ao conceito de direita e esquerda que nasceu há muito tempo atrás na Revolução Industrial, esse conceito existe porque a política da França ela era decidida por um grupo, e esse grupo era composto de nobres, ou seja, pessoas extremamente ricas que vinham aí de títulos de nobreza porque eram nobres há várias gerações. Esses nobres, eles se sentavam à direita do rei, à esquerda do rei se sentavam os meritocratas. À esquerda do rei se sentavam as pessoas que vieram de bons negócios, os burgueses. Então, no momento que eu vejo você escrever que a esquerda no Brasil cavou a própria sepultura, eu imagino, você está achando que você é de direita? Porque, olha, a direita brasileira, ela é composta pelos nobres portugueses que herdaram as capitanias hereditárias e, obviamente, a família real brasileira. Isso é a direita brasileira. Quando a gente pensa em direita brasileira, a gente tem que pensar numa família Sarney, na família do Aécio Neves. Obviamente, podemos colocar dentro dessa direita grandes empresários, milionários, porque eles têm aí patrimônio para sustentar, digamos que muitas gerações mesmo, sem precisar de trabalhar. E a pergunta que eu queria ter de vocês nesse momento, C. Costa, é o seguinte: você sabia que você não é de direita? A esquerda não é um grupo de políticos que se corrompeu, C. Costa. A esquerda é composta por um grupo de pessoas que é a maioria do Brasil. Muitas pessoas de esquerda votaram no Bolsonaro porque imaginavam que o Bolsonaro ia tomar atitudes de esquerda, como investir na saúde, investir na educação. Muitas pessoas votaram no Bolsonaro achando que o Bolsonaro seria a solução para o problema da saúde. Muitas pessoas votaram no Bolsonaro achando que o Bolsonaro ia fazer a educação brasileira bombar, a tecnologia bombar. Então, podemos dizer, C. Costa, que se você estiver trazendo a conversa para direita e esquerda, podemos dizer que 90% dos eleitores do Bolsonaro são ideologicamente de esquerda. Eu vou perguntar para você, e eu gostaria que você respondesse para você mesmo. Você gostaria de um país dentro do qual só pudesse estudar quem tivesse dinheiro? Você gostaria de um país dentro do qual o dinheiro decidisse, se você não tiver dinheiro para estudar, você vai ter que colocar seu filho para trabalhar em alguma coisa que não depende de estudo, porque não tem escola pública? Olha, você gostaria de um país tipo os Estados Unidos, onde você vai no hospital e depois a conta chega porque não tem nenhum atendimento público? Ou você gostaria de um país tipo a Inglaterra, onde existe um sistema público de saúde que atende qualquer pessoa? Pergunta básica. Responde para você mesmo. Se você quer viver num país que não tenha nenhum tipo de serviço público, você quer viver num país que não tenha educação pública, você quer viver num país que não tenha saúde pública, você quer viver num país em que, se você tiver, por exemplo, que processar uma empresa que te deu um tombo por causa de um produto, você tem que primeiro pagar o advogado e pagar a taxa do juiz e muitos outros serviços públicos, todos eles somente mediante pagamento, obviamente você pode dizer que você é de direita. Mas eu te falo, para ser de direita no Brasil, o salário tem, assim, para ter condições de pagar por tudo isso que você consegue como serviços públicos, você tem que partir aí com um salário inicial de pelo menos R$5.000 para ter condições de pagar essas coisas. Escola de criança, todas as idas ao médico, vacina. Você tem noção de quanto custa uma vacina no sistema privado? Então, eu te garanto, cara, você é de esquerda. O detalhe é que a pilantragem de alguns políticos de esquerda, mas a dopagem mental realizada pelas emissoras de televisão fizeram você pensar que a corrupção está atrelada à esquerda, mas não é. A ideologia de esquerda é algo muito maior do que os políticos de esquerda de hoje. Então, você precisa conseguir diferenciar o que é a esquerda como ideologia
do que é aqueles que se vendem como esquerda, como políticos. O que eu defendo aqui é um pouco de justiça social, isso é esquerda, né? E acesso à saúde, acesso à educação, um país que consiga crescer através de uma união do seu povo, isso é esquerda. Agora, se você acha que esquerda é simplesmente um partido, realmente você está bem distante da realidade. Cláudio Tchelos, coincidência da Operação Lava Jato iniciar ao mesmo tempo que movimentos reivindicatórios em São Paulo do PSDB e logo transformados em movimentos contra o PT. Cláudio Tchelos, muito obrigado, Cláudio Tchelos. Muito obrigado, Socorro Wilkinson, pelo mega superchat aqui de ajuda para a sobrevivência dos canais. Obrigado, Socorro. E muito obrigado também, JT Salles. Bolsoloides, Marx está certo. O capitalismo, ao mesmo tempo que avança, também se destrói e dará lugar sociedades mais justas. Vide Rússia e China. Chorem. JT Salles, muito obrigado, JT Salles. JT Salles, uma coisa nós precisamos admitir, a China ela é um capitalismo, ela é um socialismo de mercado, né? Ela tem muito de capitalismo dentro dela, ela não é 100% socialista não. Deixa eu liberar aqui os... Então, é um ponto que eu tenho aqui. Pessoal, tem que ter noção do que está acontecendo, porque, olha, hoje, eu acho que isso nós não vamos conseguir modificar só entre nós, claro que não. Mas uma coisa é real. Se a gente não tiver condição de consolidar esses conceitos básicos e as pessoas que estiverem participando desse programa aqui não conseguirem entender que a intenção dos caras não é nada contra a corrupção, é só tomar o poder para eles, a coisa fica difícil. De vez em quando chegam os novatos, eu gosto de dar atenção para os novatos. Olha, e tá aqui, nesse momento, o Francisco Pinheiro falando, fala dos 500 bi que o Lula roubou. E eu falo, Francisco, claro que eu falo. Olha, a primeira coisa, Francisco, é o seguinte, para falar dos 500 bi que o Lula roubou, é muito importante... Cadê o Francisco? Deixa eu pôr grandão aqui, né? Porque... Deixa eu trazer aqui. Que bonito é assim. Tá aqui, ó. Bonito é assim, ó. Francisco Pinheiro, fala dos 500 bi que o Lula roubou. Olha, já vou começar falando, Francisco Pinheiro, que eu trabalhava com o Lula nessa época, sabe? Foram 2 malas, daquelas malas azuis, a gente levou para o aeroporto. Colocamos os 500 bilhões de reais em 2 malas, levamos aquilo para o aeroporto de Guarulhos e dali a gente foi para a Suíça. Lá na Suíça nós fizemos o depósito de 499 bilhões de reais, porque 1 bilhão ficou para mim. E aí eu falo com você, Francisco Pinheiro, que entra em contato com o pessoal daqui de Ponte Nova, espalha para o mulherio de Ponte Nova que o Leonardo Estopa ficou com 1 bilhão de reais desses 500 bilhões de reais aí que foram espalhados aí pelo, né, que foram roubados aí pelo ex-presidente Lula, que aí a coisa fica bonita para mim. Os outros já vão começar a acreditar que eu sou rico. Mas como se não bastasse, eu tenho condição de te falar um pouquinho do que aconteceu com esses 500 bi. Parte dele foi investida na compra da Ferrari de ouro. A Ferrari de ouro, inclusive, eu fiz a parte eletrônica da Ferrari, eu trabalhava na Ferrari nessa época, Francisco Pinheiro. E eu lembro que eu fazia a conexão dos fios de ouro do sistema eletrônico da Ferrari de ouro do Lulinha. Quando o Lulinha comprou a Oi, eu tive a oportunidade também de trabalhar na modernização do sistema da Oi, porque a Oi ela se divide em 2 momentos, antes do Lulinha e depois do Lulinha. Antes do Lulinha, os empregados da Oi passavam por uma dificuldade muito grande, porque era aquele trabalho pesado, aquela coisa toda. Quando o Lulinha comprou a Oi, o Lulinha já fez uma parceria direta entre a Oi e já comprou uma outra empresa também com essa grana aí, que é a Friboi. Então, com a Oi mais a Friboi, a coisa ficou feliz. Trabalhar na Oi nunca foi tão bom. Sabe por quê? Porque, olha só, o cara da Oi, ele chegava de manhã, ele já tomava café, já tinha mortadela da Friboi. Tinha que ser petista, senão não trabalhava na Oi, não. Eu chegava de manhã, tinha mortadela da Friboi, na hora do almoço era carne da Friboi. Quando o cara ia escrever relatório na Oi,
era carne da Friboi, porque era papelão do mesmo jeito. Depois chegava à noite dentro de casa, o cara já largava serviço, passava, era Oi do lado e Friboi do outro. O cara saía da Oi, largava serviço, batia o cartão, pegava o cartão, entregava para o guichê da Friboi, já pegava que é picanha da Friboi, ia para casa de quê? De Ferrari de ouro. E uma coisa que todo mundo, olha, isso é um bom investimento dos 500 bilhões de reais. Uma coisa que todo mundo que trabalhava por Lulinha tinha, porque parte desse dinheiro aí foi usado para comprar a ilha de Fernando de Noronha na mão do Luciano Huck. E se tem uma coisa que todo empregado da Oi e da Friboi tinha, era direito de pedir a Ferrari de ouro emprestado e o direito de pedir para passar um final de semana com a família em Fernando de Noronha, que era também do Lulinha. E olha, para chegar em Fernando de Noronha, você acha que o cara fazia o quê? Você acha que o cara ia nadando? Não, meu amigo. Aquele iate do Lulinha lá que saiu nas fotos. Você lembra aquela foto lá? Ou o cara ia no iate do Lulinha, ou então o cara pegava aquele super avião grandão do Lulinha, aquele jatão do Lulinha que apareceu. Então tem melhor investimento dos 500 bilhões do que esse? Mas você só não esquece de uma coisa, Francisco Pinheiro, Ponte Nova. Tenta entrar nos sites aí de Ponte Nova, no Facebook, e faz a denúncia lá, sabe? Denuncia pra galera, ó, que safado que Leonardo Estopa, que petista lá, recebeu 1 bilhão de reais dos 500 bilhões de reais do Lula, a boquinha. Ih, meu filho, todo mundo aqui vai dar maior moral pra mim. Ninguém mais vai achar que eu sou um cara que deu errado na vida. Principalmente, Francisco Pinheiro, se você puder começar divulgando que 1 bilhão desses 500 bilhões aí ficou comigo, você começar divulgando pra minha mãe, que pra minha mãe deve ser tão triste que ela olha e fala assim, ah, meu único filho que deu errado, ah, meu Deus, o mais novo estudou direitinho, tem escritório, é advogado, Leonardo formou, não trabalha, fica só falando bobeira na internet. Então, fale, por favor, que 1 bilhão desses 500 bilhões aí ficou pro Leonardo para tirar esse trauma da minha mãe, para ela poder ir dormir tranquila. No mais, é isso aí. Precisando, galera, quem tiver aí, quem tiver declaradamente do PT aí, precisando passear de Ferrari de ouro, precisou de passear em férias Fernando de Noronha do Lulinha, quer fazer um churrasquinho? Tá difícil para os outros. Nós, petistas, temos uma grande vantagem. Nós temos aí um crédito aí que deve ter ainda uns 400 bilhões de reais de crédito para a gente comprar coisa na Friboi. E qualquer coisa que quiser falar comigo, bate um fio, liga a cobrar. Meu telefone é da Oi, é tudo do Lulinha mesmo. Nós estamos nessa para curtir. Benedito José Bernal, melhor falar sobre welfare state, que é o estado de bem-estar social, como é praticado em países nórdicos. Países nórdicos não, na Europa inteira. A Europa inteira, assim, você fica falar países nórdicos, é porque quando a gente está na Europa e a gente fala países nórdicos, a gente pensa nos países gelados, né? Mas quando a gente está aqui no Brasil, países nórdicos, o norte inteiro aplica welfare state, como é praticado em países nórdicos, porque justiça social foi pejorado como sendo prática socialista. Outra técnica do Benedito José Bernal que fala muito a respeito disso que eu estou falando. A gente não pode deixar armadilhas. Josefa Eva da Silva, muito obrigado, Josefa Eva da Silva, obrigado pelo carinho, pelo elogio, pelo superchat. Eu queria agradecer. Ele fala: Léo, está muito boa a live, eu agradeço de coração. Agora somos quase 4.000 pessoas assistindo, lembrando que temos 2 canais transmitindo nesse momento. Eu não transmito mais no Facebook por causa da questão do Facebook derrubar minha página falando que esses vídeos aqui são nudes. Então quando eu estou no Facebook agora, eu vou estar sempre de terno, gravata direitinho para não parecer nudes. E por enquanto eu fiz meu vídeo lá ensinando para as pessoas como que faz para poder enriquecer a igreja. Peço para vocês que ainda não me acompanham no Facebook, que acompanhem. E eu queria agradecer a todos vocês pelas participações. Queria lembrar, quem puder ajudar, tem as contas que estão aí nas descrições do vídeo. E eu queria mandar um abraço aqui pro Jorge W.S. Alves. Boa noite, Léo. Aqui é o Lourenço. Tenho 7 anos. Olha que legal. Lourenço, de 7 anos, participando aqui com a gente. Deixa a gente muito feliz, porque a gente vê que tem jovens que realmente estão interessados por um ideal de política de esquerda. A Luísa tá ali super interessada, tá batendo na porta. Roberto Anísio Barbosa Torres. Muito obrigado, Roberto, também, pelo superchat aqui.
importantíssimo pro crescimento dos canais. E o Pereira fala que Palocci e 500 bilhões pro Lula e Dilma. A única coisa que eu tenho para dizer para você, Pereira, nesse momento, é que se o Palocci deu 500 bilhões pro Lula e Dilma e não me deu nem um centavo, esse Palocci é um babaca. Babaca, porque eu preciso muito mais do que Dilma e Lula. E se fosse no Facebook, o que eu ia falar com você, Pereira, é o seguinte: não tem problema desde que ele deixe os 10%. Que lá no Facebook eu sou o Pastor Léo. Então, pessoal, muito obrigado pelas participações, muito obrigado pelo carinho. Fiquem aí com a reprise, compartilhem a reprise. E não se esqueçam, se você ainda não for inscrito, se inscreva aí nos canais do Leonardo Stoppa no YouTube. Curta também no Facebook, mas se você for inscrito em um canal, eu peço para você se inscrever no outro, porque se não chegar a notificação de um, acaba chegando do outro. Hoje eu estou vendo aqui, está praticamente a mesma audiência nos dois canais, o que significa que é realmente importante ter os dois canais transmitindo, porque chega para um chega para o outro. Então, obrigado e até mais tarde, quando eu trago o programa Léo ao Quadrado, provavelmente 6h30 da tarde, se o Mercadante